Hoje, dia 2 de dezembro de 2025, e nós estamos aqui na comunidade para falarmos sobre fibromialgia. É sobre uma doença de tanto sofrimento, de tanta dificuldade. A minha convidada já teve esse sintoma, eu também já tive. O meu foi nas mãos, o dela foi em outros locais do corpo. Ela pode falar depois se ela sentir que faz parte do assunto, né? Mas a fibromialgia é algo assim que, tanto na ciência como que eu trabalho, medicina germânica, a gente sabe que ela tem cura. Eu me curei e muita gente se cura disso, né? Então não é uma doença que precisa ser mantida, porque ela pode ser compreendida e solucionada, né? Então, quem estiver assistindo a gravação no YouTube, depois pode deixar sua curtida, sua dúvida, seu comentário, e também pode entrar em contato tanto com a Gláucia como comigo através das redes sociais. O nosso Instagram está aqui abaixo do vídeo e também na descrição, na comunidade Novo Olhar para os Sintomas. Ali você encontra a gente, né? Então, Gláucia, muito bem-vinda, agradecida já de começo por você ter aceito vir aqui comigo. Acho que é a primeira vez que você vem nesse formato, né? É verdade. Então, Nossa, que honra estar com a e Silvina na terça-feira. para mim também é uma honra, né? Porque a Gláucia faz parte da minha história de cura, né? Ela está comigo também na comunidade dos diabéticos faz tempo, né? Já teve grandes evoluções, né? Então, uma pessoa faz parte do crescimento da outra, né? Então, não tem nada isolado. Gláucia, contigo. Então, vamos desvendar hoje a fibromialgia, né, gente? Então, e por que que eu escolhi esse tema? Né? Um dos motivos é porque eu já passei por essa situação, então eu sou bem experiente no assunto. Segundo, estou escrevendo um livro, o segundo livro, né, sobre essa parte da minha história de autocura da fibromialgia. Como foi 9 anos até eu encontrar a cura, digamos assim. Eu digo, meu livro vai ter que ter dois livros, um de como eu descobri a cura e o segundo de como eu me mantive, né? Porque os médicos dizem, não, isso volta, né? Volta. Então, eu vou explicar que também não volta, né? Então, hoje eu vou fazer assim uma pequena explicação dentro do viés da programação neurolinguística, que foi o primeiro estudo que fez com que eu entendesse que eu conseguiria ficar sem dor. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de estudar e eu sempre acreditei que eu tenho superpoderes desde criança. É um negócio assim muito engraçado. Inclusive hoje eu vim com meu anel de superpoderes, ó, do Yin, do Yang. Então eu tenho essa coisa em mim que ajuda, né? A pessoa diz, ah, não tem não, mas eu tenho certeza que eu tenho superpoderes. Se eu vou conseguir com meus superpoderes, aí é que é outra história. Então, Tem os isso superpoderes. Por exemplo, a criança acredita, a criança é feliz, ela acredita de fato, né? é, E a gente continuar acreditando nisso na vida adulta não é fácil, não, né? Então, parabéns por continuar acreditando, porque mais normalmente difícil. a gente para de acreditar naquilo que nossa criança acreditou, né? E a programação neurolinguística foi a parte que eu descobri. Então, eu, mesmo antes de fazer a formação, olha com quem que eu me encontrei. Anthony Robbins. Esse livro eu li em 1996. Então, a minha história com a PNL, ela é tipo um pouquinho longa, né? Assim, para quem já está com 62, então eu comecei lá atrás. Eu não entendia nada. Eu lia, mas ele dizia que eu podia mudar a minha vida. Mude como mudar qualquer coisa na sua vida. A ciência do condicionamento neuroassociativo. Então, é simples, mas é profundo. Então, a PNL, para mim, eu acho assim que todo mundo, vou inclusive usar uma linguagem generalista, né, que a gente estuda isso na PNL, todo mundo deveria fazer essa formação numa escola que proporcione um aprofundamento, porque você consegue trazer mudanças e se manter nas mudanças, porque é algo assim profundo. Vou dar um exemplo interessante assim de
mudança, como ocorre a mudança com a programação neurolinguística. Digamos que você tem um vaso de barro, aí o vaso quebra, aí você vai lá, conserta, cola os caquinhos, o vaso continua sendo vaso com o mesmo material, mas ele continua do mesmo jeito. Então, isso é um nível de mudança. Aí você pega um vaso também, quebrou de novo. Aí você vai, pega os caquinhos, né? Transforma aquilo numa outra coisa, mas é o mesmo barro, o mesmo vaso, só que ele está agora num outro formato. Então, isso é um outro nível de mudança, de transformação que ocorre. Aí o vaso quebrou de novo. Aí você pega aquele material, bate, vira um pozinho, né? E daquele pozinho você mistura e faz uma outra coisa. O material é o mesmo, a essência é a mesma, mas aquela mudança, ela não volta mais a ser aquele vaso, mas continua com a mesma essência. Então, a formação que eu fiz me proporcionou isso, esse tipo de mudança, que vai desde os galhos até a raiz da árvore, né? Então, tem um negócio aqui que até a Luana usa muito, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. E dentro da PNL, a gente estuda o quê? Os níveis neurológicos, né, de desenvolvimento. Então, é como se fosse aqui uma árvorezinha. Aqui, a transformação aqui, ó, começa o quê? Onde e quando? No ambiente, né? Você pode começar uma mudança dentro do ambiente. O que que você vai mudar? Você vai mudar um comportamento. Então, você vai mudando de forma gradativa. Depois, você vai mudando como? A direção, né? A sua capacidade, vai estudando, vai mudando. Por que que eu vou mudar, né? Aí você vai mexer o quê? Nas crenças e nos seus valores, e você tem o quê? Uma permissão e uma motivação. Então, eu fui passando por esse processo. Aí você chega no nível de identidade. Quem? Quem é você e qual é a sua missão no mundo, né? Então, eu estou nesse movimento, identidade, espiritualidade, identidade, quem sou eu, onde estou, né? Aí vem aqui, ó, de onde eu venho, o pertencimento, né? E as questões aqui deixa eu ver, a filiação, a quem eu pertenço, né? Aqui o pertencimento. E no final é a questão da espiritualidade, é o que você deixa no mundo, o seu legado. Então, eu passei na formação por esse processo. Então, o que mudou em mim mudou. Então, se eu precisar mudar, vai ser outra coisa. Então, eu passei por esse processo e como é que isso ocorreu dentro da questão da fibromialgia? Como eu falei, sempre acreditei em ter superpoderes, né? E eu vivia buscando, né? Havia um folheto lá, programação neurolinguística, eu dizia assim, um dia eu vou fazer esse curso, mas um dia não existe, né? Eu aprendi isso na PNL que você tem que dizer, dia tal, do mês tal, do ano tal, hora tal, tal lugar, eu vou fazer essa formação. E aí chegou o dia que eu conheci a PNL. Eu estava, um colega lá, eu trabalhava na Petrobras, e um colega me convidou. E o tema era que você podia curar a sua vida, parecido com o Luiz e Rey, que eu já estudava. Aí, nessa palestra que eu fui assistir sobre saúde e a PNL, eu saí sem dor. Gente, esse negócio existe, meu Deus do céu, eu sabia. Isso 9 anos depois. Eu sabia que existia isso, né? Então, é o quê? A possibilidade, eu estava com aquele querer muito grande, era muita dor. Então, você não precisa passar por tanta dor para mudar, né? E eu ainda passo por muita dor. Eu digo, meu Deus do céu, de novo um desafio. Mas o quê? A gente, né, está aqui aprendendo, está crescendo, está evoluindo. Então, a partir daí, aí eu comecei a fazer as formações, né? Então, eu fiz todo o practitioner,
o Master, que é o Master, você trabalha a parte de crença, identidade, né? Ainda Também. sobre a dor, Gláucia. Lembrando E, que a dor, ela vem para nos dar o norte, para a gente ajustar o nosso caminho, né? então, eu fiz o quê? Um caminho. E o que que aconteceu antes? Que aí eu vou entrar aqui na parte do conteúdo mesmo, né? É só para contextualizar um pouquinho. O que que aconteceu antes? Nessa época do livro, 1996, eu me divorciei. Então, e eu trabalhava no mundo corporativo e eu fiquei numa situação bem desafiadora. Eu fiquei sem dinheiro, sem ter onde morar, com dois filhos, porque algo aconteceu que estava fora do meu conhecimento. Então, eu fiquei numa situação bem, mas bem desafiadora. Você ficar sem ter onde morar. Fui morar de favor na casa de um cunhado. Olha a situação do trauma que passou pelo meu corpo. Então, nessa época, em 96, eu já estava assim, aprendendo, me recuperando, me resgatando, recuperando toda a parte financeira. E nos anos 2000, eu fui diagnosticada com a fibromialgia. Doía tudo, o corpo inteiro, né? E o médico, eu ia fazer exame, dizia, não tem nada, a senhora não tem nada. Eu digo, como assim não tem nada? Dói tudo, né? Então, o que que aconteceu? Junta os traumas da vida, né, da infância, a gente vai repetindo aquelas questões das feridas da infância, e nesse momento o meu corpo ele entrou num colapso, né, por conta da situação, e que eu não tinha controle nenhum de absolutamente nada. Então, vem o quê? Um sinal do corpo para dizer, olha, esse caminho aí não é o caminho, não é o caminho que você tem que seguir, né? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu Eu consigo, acho que eu Silvina? vou te passar, anfitriã. Então, para entrar um pouquinho no que acontece entre a PNL, a dor, e como sair da dor, né? A parte de teórica, digamos assim, né? Pode Que eu vou ficar, compartilhar. deixa eu ver aqui, pronto, aqui no modo de apresentação. O negócio fica por cima. É que é Mas um está desafio. aparecendo. Mas é que eu quero. Aqui, pronto, apresentação da página. Isso. Ai, gente, pronto. Obedeceu? Não obedeceu. Pronto. Então, aqui o que é a PNL? Então, a partir daquela dor que eu tive, que eu percebi que eu não tinha, então, se alguém tem um diagnóstico, né, ou a dor, as dores de fibromialgia, uma forma, né, com a programação neurolinguística, ele vai estudar o quê? Como é que o cérebro funciona? Porque meu corpo, de alguma forma, produziu, criou aquilo ali para me dizer, olha, saia desse caminho que você não tá no lugar certo. Não é esse caminho aí que você está. Você não veio aqui para isso, né? Então, vai mostrando essas questões. Então, a PNL, ela ajuda o quê? A transformar a sua mente para você transformar a sua vida. E eu fui estudando. E na saúde, como é que funciona a PNL? A gente altera, os pensamentos, eles alteram a parte química. E a linguagem interna, ela muda o quê? O estado fisiológico, a parte física, né? Qual é a percepção, a realidade do corpo. E a gente vai se tornando como se fosse um detetive e observando quais são as emoções que vão se repetindo e que aquelas emoções vão virando um sintoma. E interessante, Silvina, que eu fui vendo que esse negócio da fibromialgia é quase um Ctrl-C, Ctrl-V com a diabetes, né? Bem, Sim, não, não tem nada aqui, não tem conexão, né? o que você fala, os movimentos, eu digo, gente, eu já tinha as características também, né, do que você fala sobre diabetes.
Não é à toa que agora apareceu, né, nos meus exames, o indicativo da resistência à insulina, né? Então já vinha assim, ou seja, se formando de algum jeito. E a gente pode o quê com a PNL? Trocar o estado emocional, né? Como é que aquilo eu consigo mudar a partir da mudança no meu corpo? Vou mudando crença, né? E mudando a interpretação de como aquela dor pode ser reduzida. Então, por isso que ela é eficaz na ansiedade, na fibromialgia, dores crônicas e os padrões de tensão muscular e somatização. Eu lembro que uma vez eu comecei, antes desse estudo, eu fazia hidroterapia, acupuntura. Aí eu estava lá da hidroterapia, né, a piscina quentinha, lá com o fisioterapeuta. Aí eu disse, doutor, devia ter um negocinho assim, com um choquinho, para me avisar, para eu relaxar. Aí ele disse, a senhora morreria eletrocutada. Ou seja, eu vivia no modo sempre alerta o tempo inteiro e eu não sabia. Então, a gente, hoje em dia, não, eu noto, eu digo, opa, peraí, vamos aqui sair do Você sempre trouxe um alerta. ponto bem importante aqui, Gláucia. A pessoa que vive no modo alerta, a musculatura fica tensa e na hora que ela relaxa um pouquinho, começa a dor, porque a musculatura começa a se reconstruir. E a medicina germânica traz tudo isso que você está trazendo, tem como é a base também. O Dr. Hammer também conhecia essa ciência e ele usou isso nas pesquisas dele, né? Então, a fibromialgia, ela vem na fase de restauração, no momento que a gente relaxa um pouquinho. Só que, como você já trouxe, a gente fica repetindo aquele trauma, fica revivendo, fica tenso de novo, né? Leva um choquinho e já fica tenso de novo, né? E isso faz o nosso corpo cronificar e ficar em dor constante. E essa questão do controle, né? Eu sempre, meus filhos até dizem que eu sou general, né? Não sei por quê, mas eu ficava querendo controlar tudo. Eu digo, gente, eu só quero controlar duas coisas, é Deus e todo mundo, que coisa. Mas era assim, eu não tinha consciência desse jeitão. Hoje eu tenho, eu chego, controlo, digo que sou dominante, boto o dedo, não sei o quê. Aí eu volto, eu digo, opa, fui demais. Então, assim, fui aprendendo que com a programação, me auto-perceber. Porque a mudança ocorre quando você toma consciência de algo, né? E que você vai mudando. Tem uma questão aqui interessante, né? Então, só bem rapidinho aqui, ó. Os pilares da PNL. Você pode encontrar isso também de uma outra configuração, mas assim, o que que é o rapport? É quando você se conecta com o outro, né? Eu estou aqui conversando com a Silvina, mas eu estou conectada aqui com ela, conectada aqui com vocês, né? Eu disse assim, ó, vamos trazer um café, não sei o quê, eu já trouxe café aqui. Então eu criei o quê? Um rapport. Para quê? Para ter abertura para vocês me ouvirem, né? Quem não quiser ouvir, tudo bem, não posso fazer nada. Mas assim, eu crio um pouquinho uma forma de abertura, isso é um rapport, né? E a acuidade sensorial, isso é importantíssimo. Depois eu posso até mandar o teste para quem quiser. É você saber se você é auditivo, visual ou sinestésico. Por exemplo, eu sou visual, eu sou a mulher do desenho, é aquela que você diz, você entendeu o que é o desenho? Eu quero que desenhe. Ou seja, ouvir é um esforço bem grande, mas eu aprendi a ouvir. Então, quando eu ouço, aí eu crio uma imagem, aí eu gravo aquilo ali. Então, fui aprendendo a criar mecanismos, né? A partir do momento que eu entendi como é que eu funciono. Então, isso é interessante, essa questão de você não saber qual é o canal de comunicação que as informações entram no seu cérebro e como as informações saem na comunicação. Então, ó, eu estou gesticulando, você nota uma pessoa que gesticula muito, eu já sei que é visual. Não é que ela tem uma predominância visual, né? Eu digo, menino, veja esse cheiro, que maravilha, não sei o quê. Então, assim, eu uso verbos que indicam a visualidade. E sou sinestésica. Eu adoro um alisado, né? Assim, de bichinho de pelúcia, uma coisa fofinha, sabe assim? Então, eu aprendi isso, aí melhora o quê? A comunicação com o outro.
Porque se eu não sei a comunicação, eu não observo no outro, por exemplo, microexpressões faciais. Então, eu treinei muito. Então, eu consigo olhar para uma pessoa e fazer assim, um scanner, né? Que aí o pessoal diz, vixe, como é que você sabe disso? Eu digo, não, foi aqui por acaso, porque nem a pessoa acha o quê? Que eu estou revelando um segredo dela, mas eu não estou revelando. Está escrito no rosto. Então, a gente aprende o quê? A interpretar questões do corpo da pessoa. Se, por exemplo, eu estou num lugar e tem a pessoa assim, com a testa franzida, olhando assim, eu digo, "Ixi, fulano está com raiva. Não está entendendo nada. Então, eu estou fazendo o quê? Uma interpretação baseada no que está em mim. E a gente aprende na PNL que isso é o quê? Uma alucinação. Então, a gente diz assim, não, fulano está com a testa franzida. Ele hoje não falou, olhou para o outro lado, não olhou para mim. Então, isso alivia a tensão. E melhora o quê? Não vai disparar gatilho, né? Porque às vezes você olha para uma pessoa e já não vai com a cara da pessoa, não sei o quê. Então, essa questão da acuidade sensorial foi uma das coisas mais importantes assim que eu aprendi e que apliquei nisso, porque eu ficava tensa, eu ficava no modo sempre alerta, eu não sabia. Então, e fui aprendendo o quê? Também a regular a minha respiração. Isso é fundamental para você sair da dor. E outra, assim, ó, definir objetivos, ter meta clara, saber o que que quer. Então, eu quero o quê? Parar de sentir dor, né? Então, é a linguagem que o seu cérebro vai entendendo e interpretando, né? Para que você vá mudando a sua realidade. E aqui a flexibilidade comportamental, que era um negócio que eu não sabia muito o que que era, né? Mudar, como assim mudar? Logo eu, que, né? Assim, tinha aquele jeito dominante, tudo tinha que ser do meu jeito. Então, eu fui aprendendo o que é ter flexibilidade. Além da PNL, eu fui treinar o quê? Dança de salão, para o quê? Me deixar ser conduzida por um parceiro, pelo dançarino, né? Então, fui tendo essa questão assim para ir melhorando. Pode voltar um pouquinho de novo, que eu quero Ah, só fazer um parênteses aqui. Como você falou também que é tudo relacionado com diabetes, aqui é número 3, objetivo com foco no resultado, né? É definir metas claras, específicas e observáveis. E esse é um problema que eu encontro com as pessoas diabéticas. Ontem, de novo, passei por isso, né? Porque a pessoa que escreveu sobre fibromialgia, né? A pessoa com diabetes, ela vem, eu quero parar de tomar remédios. Só que ela quer esse resultado em 6 meses, em 2 meses, né? E ela não é uma meta realista isso, né? Então, colocar uma meta realista, como você colocou aqui, né? Eu quero reduzir o remédio de 8 para 6. Aí sim, eu quero me permitir relaxar pelo menos 15 minutos por dia, né? Então, colocar algo assim dentro do teu problema, qualquer problema que a gente tenha de saúde, se a gente colocar uma meta com foco no resultado final, só a gente vai se frustrar. E como você diz aqui, gera frustração e a doença aumenta. Porque cada vez que o nosso corpo se frustra por causa da mente que estava fora do real, o nosso corpo vai acentuar o sintoma, porque você reviveu de novo a frustração, né? Então, a dor, tanto na fibromialgia como na diabetes, vai aumentar o estado da doença, porque a pessoa não coloca um foco naquilo que é possível. Coloca foco algo assim, é tipo a postura da criança que imagina que as coisas vão acontecer sem fazer a trajetória, vai chegar lá em Compostela sem caminhar, sem fazer a subida, né? Quer pegar um helicóptero e chegar lá com a musculatura como se tivesse andado, né? Então é muito. Eu fui de carro, não cheguei com a musculatura igual as pessoas que estavam lá deitadas e tanto caminhar, né? Então, é diferente quem vai de carro, quem vai a pé.
Então, quando a gente coloca o foco no resultado final, a gente se frustra mesmo. E isso se aplica no nosso trabalho como terapeutas, se aplica na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa, tudo, em todas as áreas da nossa vida. Obrigada, Gláucia. Foi ótimo. E interessante que a fibromialgia, ela é amiguinha da ansiedade, do medo, da raiva. Aí eu descobri que eu tinha tanta raiva dentro de mim, eu trouxe tanto boleto dentro de mim. Eu tinha um professor de meditação que ele dizia assim: vocês sabiam que a gente chega aqui cheio de boletos para pagar dos outros, né? Dos antepassados, das questões, né? Todas E não que quer largar. aconteceram, né? E faz, não, isso não é meu, não sei o quê. Mas, assim, você tem formas de fazer isso com leveza. Como é que você faz? Se conhecendo. Então, olha, gente, meu processo de autoconhecimento, ele começou, eu lembro, assim, 25 anos, lembro o dia, a noite, onde foi, como foi, parecia que eu passava aquele filme de ficção, que você passa num portal, assim, e tipo assim, nossa, quem sou eu, onde estou, o que está acontecendo, acorda, assim, tipo, meu Deus, eu tinha 25 anos, aí era a época de quê? De profecia celestina, a terapias holísticas, essas coisas. O pessoal dizia que eu era esotérica, porque eu adorava essas coisas, assim. Então, eu já tive o quê? Um insight para seguir nesse caminho, né? E fui percorrendo e aprendendo e adorando, estudava o tal da física, de Pak Chopra. Eu digo, meu Deus, o que é que esses homens estão querendo dizer? Tem uns que até hoje eu não sei o que é que eles querem dizer, mas fico estudando e aprendendo. Olha isso aqui como é interessante que eu estava falando, né? A questão, uma das coisas que eu, por exemplo, quando eu faço mentoria com alguém, um dos testes que eu faço é isso aqui, né? Posso até depois mandar aí para o grupo, quem quiser Eu fazer. quero. Porque eu vou saber como é que eu vou falar com aquela pessoa. Porque hoje em dia, no online, a gente não consegue visualizar o corpo inteiro, né? Eu não vou ver se a pessoa está balançando a perna, se está com a perna cruzada, se está com a mão embaixo da mesa mexendo os dedinhos, coisas assim que são, que eu digo assim, que eu faço um scanner da pessoa, de quê? Microexpressões, observações. Então, isso é o que eu treinava. Gente, eu treinava muito. Eu tinha, como é que é? O pessoal brinca, diz assim, PN elite aguda. Eu era tão praticante que, quando eu trabalhava na Petrobras, o meu gerente fez com que todas as pessoas da gerência fizessem o curso, porque ele percebeu as minhas transformações como instrutora, como eu era facilitadora, como pessoa, ser humano lá dentro da equipe. Eu conseguia tudo de todo mundo. Então, chegava para o auditivo e chegava assim: Fulano, que negócio que você estava querendo, assim, assim, assim. Dá para tu fazer aqui até tal hora, o gerente pediu, assim, assim, assim. Então, eu dependia do povo. Aí tinha um colega que dizia assim, tudo ele dizia assim, o problema é o seguinte. Aí eu chegava lá e dizia, Ademar, não faz mal dizer o nome dele. O problema é o seguinte, ó, tem um negócio que só você sabe. Ele escondia o leite, como se diz, né? Então eu chegava lá e eu conseguia. Eu tinha gerentes insuportáveis, assim, mas eu conseguia lidar com eles. Aí o pessoal dizia: Glaucia, como é que você consegue? Eu estou treinando, meu povo, estou aprendendo aqui. Não estou manipulando ninguém. Eu sei o caminho para me comunicar com ele. Então, esse caminho me ajudou a me comunicar comigo e sair da dor, né? Então, aqui, ó, ontem aconteceu um negócio desse exemplo aqui. Eu digo, tá vendo? Olha, estou eu escrevendo aqui, aconteceu comigo. Ontem à noite, quando eu fui me deitar, o que, que eu senti? Nariz entupido, a garganta dolorida. Aí veio, qual foi o primeiro pensamento? Vou gripar. O que, que eu fiz? Está cancelado, cancelado, cancelado. Quem fala muito isso é Hélio Couto, né? Professor Hélio Couto. Isso é da PNL. Eu cancelo aquele pensamento. E se você observar seus pensamentos, você vai passar o dia todinho, passa logo o dia assim, cancelando, cancelado, cancelado, cancelado. E o que que acontece? Aquilo entra no corpo. Então tem uma coisa, né? Por exemplo, uma linguagem que diz assim:
Ai, você tem a sua fibromialgia. Eu falei, minha? Que é isso? Ela está aqui por acaso, para eu aprender alguma coisa. Ela não é minha. Então, eu não tomo posse, eu não sou diabética, eu não tenho pressão alta, eu não tenho fibromialgia. Então, isso é o quê? Minha autoridade no meu corpo. Estou dizendo às minhas células que não tem vaga aqui para esse negócio. E vou fazendo do meu jeito. Olha, já estou braba, estou braba. Então eu faço desse jeito. Olha que não tem vaga para ninguém aqui, não. Pode sair daqui. Então eu ia dizendo isso. Como eu ainda não sabia como fazer, o caminho foi um pouco mais longo. Então eu dizia aqui, ai, tudo dói. Nossa, gente, eu era muito vítima. Meu Deus, nem eu me aguentava. Aí uma vez um colega disse assim, você parece que gosta de sofrer, né? Aí eu, gente, é pedir desculpa. Eu digo, ó, desculpa, eu sei que eu estou sendo bem chata, mas você está me ajudando muito com isso. Então, eu era o quê? Viciada na dor, estava achando bom, gente, que é isso? Como assim viciada na dor? Tinha um caminho aqui que o meu corpo só conhecia aquilo ali. Se eu vivia na dor, ó, ficava preso. A dor se perpetua porque o corpo fica preso no estado emocional. Então, eu vivia presa nisso. Como é que eu quebro? Vamos fazer um exercíciozinho aqui de quebra de padrão? Vou pedir agora para vocês pensarem em alguma situação que vocês não estão gostando na sua vida. Fica assim, numa postura normal, assim. E pense numa situação que você quer mudar, que não está sendo legal para você. Observe como está o corpo. Quando você pensa nisso, se tensiona algum lugar, se você percebe algo diferente, se fica vindo muito pensamento, né? Assim, vamos fazer rápido para a gente sair logo desse negócio. Aí agora, pode abrir o olho, quem fechou. Você vai colocar a sua mão aqui atrás, ó. E olha assim, meio na diagonal, assim, para frente e um pouquinho para cima. Agora pense na mesma coisa e observe o seu corpo. Não pode rir, não, Silvina, estou vendo. Então, ó, já me deu logo vontade de rir, já muda a postura. Então, aqui é uma forma rápida, pode sair, mas eu sei que é bom, de sair a partir do corpo. A fisiologia muda, gente. Quando eu amanheço o dia, que eu digo, Jesus, ai, meu Deus do céu. Né? Tem dia que eu acordo que nem eu não queria ter acordado. O que é que eu faço? É esse movimento aqui, acordo, faço yes, yes. Ou seja, eu mudo a minha fisiologia, o meu corpo não aprender aquele negócio ali ruim. Então, eu vou provocando isso no meu corpo, muda imediatamente, né? Eu tô vendo só a Silvina aqui, não estou vendo vocês, tá, gente? Eu estou com uma apresentação, mas daqui a pouco eu olho. E quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Porque eu disparo aqui no modo acelerado, que eu me empolgo, mas pode perguntar, viu? Eu deixo. Ei, Silvina, eu deixo. Eu perguntei ali no chat, né? Quando a pessoa Eu não estou. Pode cons- falar, Eliana. aquela pessoa que consegue ouvir, mas não consegue visualizar, que é o meu caso. Eu ouço, mas eu não consigo visualizar. Eu vou dar um exemplo, né? Eu quero mudar a cor de uma parede. Ah, aí a pessoa fala, pinta de azul, de rosa. Eu não consigo visualizar aquela parede de azul, de rosa. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo fazer mesmo. Eu já tentei várias coisas. Você tem alguma dica para isso? Ou você tem alguma, como você falou ali, né? A pessoa é mais sinestésico, é mais auditivo, tal. Você tem alguma coisa para falar? E outra coisa, eu sempre fui a dona Eliana Alcântara Maia, endometriose, rinite alérgica, tendinite, bursite. E etc, né? Eu vou aqui elencar todas as doenças, né? Fibromialgia, né? E aí, quando eu me divorciei das doenças, hoje eu só sou Eliana Alcântara Maia, eu não tenho mais esse sobrenome. Então, hoje eu tinha nome de rainha, hoje eu tenho nome de princesa. É isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu brinco com as pessoas, né? Eu me divorciei. Como assim?
Antes meu nome era muito comprido, era nome de rainha. Aí as pessoas dão risada, né? Hoje eu só tenho nome de princesa. É isso, Entendi. obrigada. Grande, né? Alcântara, não sei o que. Não sei o quê. Mas olha só, eu não sei se é o seu caso, mas tem né, uma pessoa que não consegue visualizar, ela vê tudo escuro. Eles chamam isso de afantasia. Não é um defeito, é uma forma que o seu cérebro funciona, você não visualiza. Qual é o recurso que eu uso quando eu estou conduzindo alguém que a pessoa diz, não estou vendo nada? Aí eu digo, imagine que agora Deus lhe deu superpoderes. Ele vai fazer, mesmo que você não veja, ele vai ver por você e vai passar essa informação para você. Faz sentido, Eliana, você usar isso? Ou então, eu não sei desenhar. Aí eu digo assim, imagine que alguém, pode ser uma autoridade, pode ser alguém que você gosta muito, pode ser um Deus, você acredita, ele está segurando na sua mão e ele vai desenhar para você aquilo que você não está vendo, ele vai desenhar. E quando você abrir o olho, você vai ver. Mesmo que você não esteja vendo, o seu cérebro vai saber, o seu olho vai saber. Então, eu uso um pouco esses recursos, né, durante uma condução, alguma coisa assim, e vem assim, alguma coisa do que a pessoa falou. Então, eu espero que faça sentido para você. Quando você tiver ou alguma coisa, você pode usar isso. Você fecha o olhinho e diz, segura na minha, e vai. Então, é isso. Então, você pode o quê? Viu como faz diferença, Liana? A linguagem. Então, por isso que eu digo assim, gente, todo mundo tem que fazer PNL. Muita diferença, muito obrigada. Nunca ninguém falou isso para mim. Nossa, me senti tão acolhida agora, muito obrigada. E olha a sua fisionomia, porque eu estou vendo você, como mudou. Você está rindo, está vermelhinha. Eu não sei, eu não vou dizer assim, Eliana agora está feliz. Não, ela está com a bochecha vermelhinha, ela sorriu. Olha a diferença, eu estou interpretando suas expressões. E isso faz diferença na comunicação e para a gente não brigar com o povo, né? Tá com raiva de mim, por quê? Não olhou para mim. A pessoa está distraída, sabe assim? Então, isso faz muita diferença, você não tem noção. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, a gente treinou o quê? A postura. Aquela M. Cuddy, ela fala muito assim, né? Dessas, que é o quê? Você vai despertar a sua farmácia interna, essa posição de Mulher Maravilha, Super-Homem e tal. Hoje eu fiz algumas coisas aqui que eu não lembro, porque eu tenho muita coisa automática de estímulo em mim, que eu vou fazendo, que eu vou me sentindo bem. Por exemplo, essa blusa estava ali. Aí eu senti que eu ia usar essa blusa. E depois que eu coloquei, eu digo, ela é verde, é do Baguá, é isso, não sei o que e tal. Foi inconscientemente intencional. Aí, agora entendendo que a fibromialgia, né, como é que ela funciona. Então, ela é um programa o quê? Neurológico, está ali no circuitaria nossa, de condicionamento, igual o cachorrinho ali, que pega um negocinho, condicionou para dor, viciou, criou um caminho aqui, um automático, de tensão. Gente, eu não sabia distensionar. Até hoje, para eu relaxar, é bem desafiador às vezes, sabe? Para eu conseguir. Eu relaxo mais se eu estiver no calor, por isso que eu gosto tanto de calor e de sol. Aí você se alimenta dos pensamentos, fica lá o moído aqui na cabeça, e você altera o foco, né? Ou seja, você fica com a hiperacuidade ao negativo. Então, é um Tá me perigo. descrevendo aí. Hã? Tá me descrevendo aqui que eu era. Nossa, eu também era. Então, era o quê? Eu retroalimentava a linguagem e minha autoimagem. Gente, eu me achava horrorosa. Eu queria ter olho azul, eu queria ter cabelo cacheado. Ele cacheou depois com a idade, sabe? Mas quando eu era adolescente, minha mãe era cabeleireira, eu fazia permanente para ter cabelo cacheado. Eu odiava o meu corpo. Então, assim, como é que eu ia ser feliz com aquela coisa, assim, aquele complexo? Não tinha bunda. Digo, gente, cadê minha bunda? Esqueceram.
Desculpa a palavra, né? Assim, acho que o YouTube não corta, não, né? Então, assim, hoje eu fui vendo, aí hoje quando eu me olho no corpo, tem coisas que eu realmente eu poderia melhorar. Mas eu acho lindo o formato do meu corpo, assim, as pernas, o jeito, né? O colo. Outro dia eu estava de alcinha, a Luana disse, nossa, ficou tão bem de alcinha. Eu disse, eu sei, eu tenho o colo atraente. Então, eu fui aprendendo com isso. As pessoas não estão acostumadas, vão dizer assim, vixe, como o Glaucio é convencido. Mas eu digo, é um ponto de vista da pessoa, né? Mas eu fui o quê? Aprendendo a me soltar, a ser eu. Você vê que eu estou aqui brincando, tem hora que eu fico braba. Essa sou eu, essa sou eu. Não estou fingindo, não estou inventando nada. E fui aprendendo a ser isso. Então, ó, com a PNL, tem um pressuposto que diz assim: mapa não é território. O mapa tem lá um desenhozinho. Mas se você vai lá no território, o desenho não é igual ao mapa, né? Então, isso é o quê? Um pressuposto. Então, a fibromialgia, ela era um mapa. Então, eu podia desenhar o mapa. Podia pegar na mão de Deus e dizer, Deus, desenha aí para mim outro mapa da fibromialgia. Aí eu fui aprendendo essas coisas, sabe? Então, eu gosto muito de coisa lúdica. Quando eu visualizo, gente, é muito engraçado as coisas que eu visualizo, sabe? Então, isso me ajuda, o quê? O humor, a alegria, a sair daquela chatice, que às vezes minha neta dizia assim, nossa, que grossa. Não, tem hora que eu digo assim, ah, não sei o que, não sei o que, eu digo, não. Opa, peraí, eu posso dizer um não, não sei o que, né? Assim, mas... E aí, para a gente fechar o assunto, nesse livro aqui, PNL Saúde, que é do Ian McDermott e Joseph O'Connell, né, que esse nome do Joseph O'Connell, ele é mais conhecido na PNL, ele fala desses 4 pilares da saúde, que é PNL e saúde, né, para você ter o quê? Uma vida saudável. E está sendo muito bom, eu vou começar a reaplicar isso mais na minha vida, porque como eu não estava estudando esse assunto, eu aplicava muita coisa de forma superficial. Olha que interessante aqui, ó, o bioquímico, né, que é o que a Silvina fala da medicina germânica, né, a parte o quê? Biológica, né, o sistema nervoso, né, então aqui, ó, ele diz assim, que ele compreende a fisiologia, alimentação, movimentos, hormônios, energia corporal, sono e processo metabólico. Então, eu vivia uma pessoa sem energia, parecia que a bateria vivia descarregada. Eu brincava assim, eu digo, gente, estou só a capa do Batman. Cadê meus superpoderes? Eu não tenho, estou sem superpoderes. Aí comecei a estudar, né? Então, era o quê? Uma fadiga, sono, hipersensibilidade, assim, a tudo. Ou seja, a chata era eu. Meu Deus do céu. Ainda tenho muita coisa, assim, de exigência, mas eu aprendi a ser mais sutil, para dizer. Aí a PNL, ela ajuda o quê? Mudar o estado emocional. A gente viu aqui, ó, mudou, quebrou o estado emocional. É o que ele diz assim, quebra de estado. Eu chego, tá a pessoa chorando, ah, meu Deus, peraí, olha, você chegou, você viu aquela borboleta ali. Aí a pessoa sai daquele estado e vai ver a borboleta. Aí, opa, né? Criança chorando. Aí às vezes minha neta diz assim, eu quero chorar. Ele, tá bom, então chore. Eu usava esses recursos para ela não ficar o tempo inteiro chorando tanto, né? E uma coisa aqui, ó, que era terrível. Hiperalgesia. Era o quê? Além de ter dor, eu tinha hipersensibilidade à dor. Tudo era ultra, hiper. Não, não quero mais. Então, eu saí mudando e saí. Então, quando você tem na parte física, tem mais? Gente, lembrando que eu não estou vendo o chat aqui, tá? Quem quiser perguntar, pode perguntar. Aí vem o quê? A parte de comportamento, hábitos. Aí eu fui mudando, né? Comportamento de autocobrança. E o chicote também, ajudava era muito, né? Hiperresponsabilidade. Meu Deus do céu. Dificuldade de dizer não. Eu nem conto para você. Faz de conta que isso não existiu na minha vida.
Ausência de pausa. Quando eu me deitava, meu filho chegava e dizia: Mãe, você está doente? Eu não parava, era uma abelhinha. Ou seja, eu não podia descansar. Hiperalerta, né? Não me dava esse direito. O que a PNL faz? Ó, ela instala novos hábitos por ancoragem. O que que é ancoragem? Por exemplo, você está em uma situação agradável, você pode criar um botão no seu corpo. Por exemplo, eu faço isso aqui, ó. Eu instalei uma âncora no meu corpo que quando eu faço esse movimento, eu paro de ficar pensando, de pensar demais, sabe? Então, eu criei o quê? Uma âncora, mas eu fui fazendo o quê? Eu estava com foco, eu criava a âncora. Eu parava de pensar, quando eu parava de respirar, ia fortalecendo. Então, eu crio âncoras, que são botõezinhos que faz com que eu mude a minha fisiologia. Então, depois que eu aprendi isso aqui, eu aprendi a meditar, porque eu parava o pensamento por uma âncora, e aí eu conseguia relaxar. Ela instala também novos hábitos, novos padrões, né? O que eu fiz com a Eliana, eu conduzi. Então, por exemplo, se naquele momento eu tivesse criado uma âncora, dizer, Eliana, agora aproveitando que você está assim, né, com essa sensação no seu corpo, faça um movimento, ou então aperta, sei lá, se fecha a mão, se por um polegar, se por um punho. Para quê? Quando ela precisasse daquela sensação, ela ia fazer o mesmo movimento. Parece mágica, por isso que eles dizem que tem a magia, né, na PNL. Mas não é mágica, é uma técnica. Então, fui mudando isso aqui. Vamos lá. Pilar mental, né? As crenças, os pensamentos, né? A gente vai interpretando o mundo de acordo com o quê? Com que aquilo entra na minha visão de mundo. Então, eu tenho o quê? Crenças que podem o quê? Limitar. Não vou melhorar. Não tem gente que é catastrofização, né? Aquela pessoa, ai, meu Deus, estou muito mais pior hoje, né? Tive uma pioria. Diálogo interno crítico, antecipação da dor. Então, esse movimento aqui, ó, eu uso quando tem desculpa, diálogo interno crítico. Ai, não vai dar certo. Isso aqui, cala a boca, silêncio, por favor. Estou eu aqui fazendo outra coisa. E aí, ó, generalização. Isso aqui, ai, ninguém me ama, né? Nada funciona para mim. Eu já fiz todos os tipos de terapia e nunca funcionou. Como nunca, né? Aí eu começo, assim, mas já teve alguma vez, assim, que alguma coisa que você fez deu certo? Ah, teve, assim, naquele dia eu fiz assim, assim, e funcionou. Então, a pessoa aumenta. Então, são perguntas interessantes para a gente fazer quando chega alguém com essa informação. E aí ela dá um novo significado para as crenças, muda o quê? O que é representação interna? São as imagens que eu vou criando aqui na minha cabeça com relação àquela dor. Digamos, posso fazer um exercício. Imagine aquela dor, que eu não quero trazer ninguém para dor. Qual é a forma que ela tem? Que cor ela tem? Ah, você pode tirar a cor, você pode aumentar a cor, você pode. É como se a gente tivesse um controle remoto e vai conduzindo o corpo para mudar o som, mudar a velocidade, mudar a, a, a imagem. Então, você consegue mudar coisas instantaneamente. E nossa, eu uso muito isso. Mas tem algumas coisas que eu ainda não consegui, mas eu consigo. Outra coisa, o ambiente e os sentimentos. Então, isso aqui é muito importante, né? A questão de você ter vínculos que vão lhe ajudar a se manter na saúde. Então, na fibromialgia, ó, guarda mágoa, carrega peso, tenta ser forte o tempo inteiro. Ou seja, o corpo ficou tanto tempo querendo ser forte que não aguentou. Doeu. Sei, minha senhora. Relaxa aí, tira essa armadura, né? Então, o corpo vai dizendo um jeito assim. Dificuldade de pedir ajuda. Eu não vou nem contar. Isso aqui, meu Deus do céu. Dona, nossa, deixa eu levar a sua sacola. Não, não precisa, pode deixar que eu levo. Era desse jeito. Então, assim, eu era mal educada, assim, né, com as coisas. Meu Deus do céu. Aí, o que que eu posso transformar? Essa ancoragem, né, a questão das âncoras que eu falei, mudar o estado interno.
Então, você vai mudando essas memórias aos poucos, sem você sair da essência de quem você é. Você não vai deixar de ser quem você é, ao contrário, você vai resgatar quem você é. Você vai poder ter autenticidade, vai poder ajudar, e isso faz o quê? A dor diminui, você sai da tensão, né? Então, por exemplo, eu vi essa aqui fazer uma apresentação dessa, Ixi, Maria, eu ficava nervosa, não sei o que. Mas hoje em dia, o quê? Eu fui treinando, fui aprendendo, né? Tem até que parar de falar, né, Silvina? Que senão eu fico aqui até amanhã. A gente encerrar aqui já está pertinho, tá, gente? Acho que falta pouco. Então, só resumindo, então, a PNL, né, dentro daqueles 4 pilares, ela ajuda o quê? A ajudar a bioquímica, mudou o estado emocional, ó, só com a fisiologia. Cria novos hábitos de comportamento. Então, eu vou fazendo, todo dia um pouquinho. Vou mudando o comportamento. Vou mudando crença, que alimenta a dor. Aí tem a técnica de mudar a crença. Eu tiro uma crença e instalo uma nova. Posso usar hipnose, posso usar algumas técnicas de switch, chocolate Godiva. Tem um bocado de técnica, assim, que você chega e muda aqui, como se fosse assim, sabe, assim, um controle remoto. É parecido. E muda também as crenças, né? E equilibra o quê? As emoções que adoecem um pouco. Então, eu passei por tudo isso, né? Assim, de pouquinho em pouquinho, e aquilo se estabeleceu em mim. Aquilo que eu mudei, eu posso o quê? Ah, agora eu quero melhorar isso. Ah, eu quero tal coisa. Então, eu vou fazendo isso aos poucos. E a saúde retorna quando esses pilares se reorganizam. Então, com isso, eu me curei. E aí, a medicina convencional diz assim, não, isso volta. Digo, minha senhora, tem um cara que eu conheço, um tal de Albert Einstein, que ele diz assim, você só muda, eu estou aqui. Aí eu quero mudar. Para eu mudar, eu tenho que vir para aqui. Eu não volto mais para aquilo ali, eu não sou mais aquela pessoa. Então, eu trouxe essas fotos aqui para vocês verem. Em 2001, era essa ser humana aqui, cabelo pintado, o rosto assim, bem, sei lá o quê. Estava magra aí. Já estava fazendo tratamento com o doutor Marcelo, em fisioterapia e etc, etc. Em 2008, eu tinha começado a tomar um bocado de remédio, né? Que eu fui engordando, olha o cabelo, como tá. Sorriso aqui do Coringa, como diz meu filho, aqui no trabalho, né? Então, assim, meio que faz de conta aqui. Em 2012, olha como é que eu estava com 74 quilos. Ai, meu Deus do céu. E aqui eu já estava fazendo o curso de PNL. Comecei, acho que foi em 2011, foi 2010, se não me engano. Então, fui mudando. Muda total a postura, né? Só de olhar para o rosto, para o corpo, a gente vê. Olha esta mulher aqui em 2019. Gente, que gata, meu Deus do céu. Já estava aposentada, eu me aposentei em 2017. E em 2017, o que que eu fui fazer? De novo, o pós-master em PNL. A escola que eu estudei, a escola de PNL, é a única que oferece um pós-master, que trabalha o quê? Fortalece a identidade, o pertencimento, identidade e a espiritualidade. Então, é muito profundo, sabe? Então, o que mais? Aí eu queria ver, sim, pronto. E se tiver tempo, eu queria propor um exercício final, mas se não, Eu pode queria fazer. muito também, mas eu vou atender daqui a pouquinho, só se eu deixo vocês aqui. Tá. Então, gente, um pouquinho da minha história, um pouquinho de como a PNL mudou a minha vida, né? Deixa eu interromper aqui. E obrigada por me ouvir, eu disparei aqui a matraca. E a minha proposta no exercício era um conselheiro sábio para você ver o seu eu de hoje com o seu eu do futuro e ver como seria. É um exercício com 7 passos. Caso vocês queiram, eu posso fazer. Ou então eu posso gravar e você pode fazer sozinho em casa no outro momento. Como é que fica, Silvinho?
Você pode aplicar na comunidade, um outro momento, no próximo ano, aplicar na comunidade para quem está ao vivo. Pronto, perfeito. Aí, Então, quem olha, assistir a gravação agora no YouTube, está em tempo de entrar na comunidade e participar ao vivo desse movimento de cura da fibromialgia. E Gláucia, eu te digo, transforme isso num workshop presencial online, você tem trabalho para um dia inteiro com esse conteúdo para você desenvolver as técnicas no meio, né? Aplicar para, de fato, já a pessoa experimentar os exercícios, como eles funcionam, né? Então, quanto você pode ajudar as pessoas a não continuarem na crença de que não tem solução e também quanto você pode trazer leveza na vida das pessoas, né? Eu me identifiquei muito nessa apresentação, né? Porque eu era essa pessoa que vivia tensa, eu tive insônia há muitos anos, né? Então, é muito fácil a pessoa ir para a medicação por causa da ansiedade, como você falou, né? É muito fácil, parece fácil, mas aí a gente encontra aquelas pessoas. Ontem à noite estive num encontro presencial aqui na cidade, pessoas diabéticas, pessoas doentes, já não acreditam mais em solução, porque elas já estão, desistiram já de viver, né? Então é tão sofrida uma vida da pessoa que não acredita mais, né? Então a gente pode trabalhar fazendo, trazendo essa consciência que você trouxe hoje aqui, você vai estar evitando que daqui a 10 anos tenha muitas pessoas com fibromialgia tomando medicação, né? Então é trabalho de semente mesmo, de uma semeadura fértil, né? Então, parabéns, Lécia. Eu me obrigada. conectei muito com o teu assunto e eu tenho certeza que todas as colegas aqui também estão, assim, felizes de ter visto isso que você trouxe, né? É uma esperança, não é bem uma esperança, é uma É, mas possibilidade. acreditar de novo na... É, Acreditar em si, isso, deixar de ficar na mão do outro. isso. É isso Então que eu é isso, gente. Eu vou pausar a gravação aqui e vamos só fazer nossa foto final.